Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje eu quero continuar o capítulo 1 do Impropera. No vídeo passado, eu falei sobre o que era calor e sobre os modos de transferência de calor, condução, convecção e radiação. Nesse vídeo eu vou avançar um pouco mais em relação ao capítulo 1 e a gente vai ver alguns conceitos mais soltos, mas que vão ser muito úteis no decorrer do curso todo de transferência de calor. Então ele fala com a questão da analogia da transferência de calor com o circuito elétrico. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem aqui uma superfície, tá? Essa superfície, essa parede aqui, está uma temperatura que ele chama de TS1, e essa parede está uma temperatura que ele chama de TS2. E passa um fluido quente pelo lado esquerdo, e esse fluido está chegando com uma temperatura chamada T∞1 e tem um coeficiente convectivo associado a H1. Do lado de cá eu tenho um outro fluido frio, temperatura T∞2 e coeficiente convectivo H2. Então, essa diferença de temperatura entre os dois fluidos vai gerar essa diferença de temperatura ao longo da parede. Tá? Então, o que a gente entende, né, na transferência de calor? Que sempre que eu tenho uma diferença de temperaturas, eu tenho a passagem de um fluxo de calor, uma taxa de calor. E isso vai depender das características da superfície, por exemplo, da condutividade térmica. Então, vai haver uma restrição à passagem do calor, que pode ser maior ou menor, dependendo, por exemplo, da condutividade térmica. Da mesma maneira que a gente tem no circuito elétrico, sempre que eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho a passagem de uma corrente elétrica. E a passagem dessa corrente se opõe uma resistência elétrica. Então, existe uma analogia sempre com o circuito, tá? Então, a resistência elétrica se opõe à passagem da corrente e, no caso da transferência de calor, eu tenho uma resistência térmica que se opõe à passagem de calor. Tá? Então, a gente define a resistência térmica em analogia à resistência elétrica de um circuito elétrico. Tá? E como a resistência elétrica, né, ela é dada com uma diferença de potencial pela corrente elétrica, como aqui a gente tem a diferença de temperatura análoga à diferença de potencial e a taxa de calor análoga à corrente, a resistência térmica é definida como sendo a diferença de temperatura dividido pela taxa de calor. E com isso a gente consegue construir um circuito um circuito térmico em analogia a esse circuito elétrico. Então, a cada modo de transferência de calor, define-se uma resistência térmica. Então, esse problema, né, da transferência de calor nessa parede poderia ser interpretado dessa maneira. Então, aqui, ó, tem uma superfície e um fluido em movimento. Então, aqui eu tenho a transferência de calor por convecção. Então, aqui eu tenho uma resistência à convecção. No interior da parede, a gente tem uma condução. Então, eu teria uma resistência à condução. E na parede externa, eu teria convecção e eu tenho uma resistência à convecção. Tá? E aí, para algumas condições, né, a gente consegue desenhar esse circuito térmico e resolver como a gente resolveria um circuito elétrico. Um outro ponto que é abordado aí no livro a seguir são as leis da termodinâmica. Porque, da maneira que eu expliquei, né, no primeiro vídeo, a termofluidodinâmica é uma ciência que vai estudar tanto a termodinâmica, a mecânica dos fluidos e a transferência de calor. E na termodinâmica, a gente está preocupado no efeito que as taxas de calor que são estudadas na transferência de calor vão ter sobre o meu sistema. Tá? Então, o que é a primeira lei da termodinâmica estabelece? Que a energia não pode ser nem criada nem destruída, somente modificada de uma forma para outra. Tá? Então, uma das formas de se explicar a primeira lei da termodinâmica é essa. Então, a energia de um sistema ela pode variar de acordo com as interações de calor e trabalho com o meio. Tá? Então, um aumento se o sistema, né, ele está recebendo calor do meio externo, a energia dele vai aumentar e as interações de trabalho também vão afetar essa energia. Então, esse é um dos modos
de se apresentar a primeira lei da termodinâmica. Uma outra maneira, já na forma de taxa, seria essa daqui, ó. Então, eu tenho a energia que entra por unidade de tempo, menos a energia que sai por unidade de tempo, mais a energia térmica gerada, é igual à variação da energia com o tempo, tá? A gente acabou de ver que a energia não pode ser criada nem destruída, então isso aqui não significa que a energia está sendo criada, tá? É a transformação de alguma forma de energia em energia térmica. Seria, por exemplo, uma resistência elétrica dissipando energia, uma reação endotérmica ou exotérmica, liberando ou retirando calor daquele sistema, tá? Na forma de equação, ela seria dada dessa maneira. Eu gosto de explicar a primeira lei da termodinâmica nessa forma como o dinheiro que a gente tem no banco, tá? Então, a energia que entra por unidade de tempo seria o nosso salário. Então, ele vai sendo depositado ali mensalmente. Os gastos representam a energia que sai. A energia gerada por unidade de tempo é uma aplicação financeira, por exemplo. Tá? Então, eu tenho ali, o meu dinheiro está rendendo no banco ao longo do tempo. Tá? Aí, essa energia gerada ela pode ser negativa. Tá? Então, vamos supor que meu salário está curto, eu não recebi, mas eu estou tendo os gastos, então eu entrei no cheque especial e aí ele está me cobrando os juros. Tá? Então, a energia negativa, né, sendo gerada. E o resultado disso tudo é como que o meu dinheiro vai variar ao longo do tempo. Então, se eu estou ganhando bem, estou gastando pouco e eu estou tendo lucros de aplicações financeiras, o meu dinheiro, né, a minha energia vai aumentando ao longo do tempo. Ao passo que se eu deixo de ganhar dinheiro e passo a gastar, o meu dinheiro lá dentro vai diminuindo. Então, a mesma coisa para a energia. A energia que entra menos a que sai, mais a que é gerada, representa a variação da energia com o tempo. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Então, ela é uma lei quantitativa que vai avaliar a energia. A segunda lei da termodinâmica, ela diz respeito à qualidade da energia, tá? E ao sentido dos processos que podem acontecer. Tá? Então, ela fala o seguinte, ó, é impossível existir um processo cujo único resultado seja a transferência de calor de uma região de baixa temperatura para uma região de alta temperatura. Então, o que ela está mostrando aqui? Por exemplo, se eu tenho um reservatório quente, um reservatório frio, uma superfície quente, uma superfície fria, e eu coloco uma barra de metal entre elas, o que acontece é que o calor vem do mais quente para o mais frio. Isso aqui, do frio para o quente, espontaneamente não pode acontecer, tá? Por isso que ele fala, o único resultado. Não é que eu não posso ter um processo em que eu tiro o calor de um corpo frio e jogo para um corpo quente. Eu consigo isso. O exemplo é a geladeira. Tá? Dentro da geladeira está frio. E aí eu tenho que tirar calor lá de dentro e jogar para fora. Se a gente colocar a mão atrás da geladeira, está quente. Tá? Ela está tirando calor do ambiente frio e jogando para o ambiente quente. Mas para isso acontecer, eu tenho que fornecer energia para a geladeira, ou seja, ela tem que estar ligada na tomada. Então, o único resultado não seria a transferência de calor do corpo frio para o quente. Tem um outro resultado aí que é a entrada de trabalho. E, tendo isso em vista, a gente pode falar dos ciclos. Tá? Então, isso é muito visto em termodinâmica, mas ali no comecinho do capítulo 1, né, do Encropera, ele fala sobre isso. Tá? Então, o que é um ciclo de potência e um ciclo de refrigeração? Um ciclo termodinâmico é uma sequência de processos que vão acontecer em que o meu sistema sai de um estado, passa por uma série de processos e retorna exatamente ao estado inicial. Tá? Então, aqui ele está desenhando o sistema passando por um ciclo termodinâmico. Nesse primeiro caso, eu tenho um corpo quente fornecendo calor para o meu sistema, ele passa pelo ciclo termodinâmico, gera um trabalho e uma quantidade de energia é perdida para um corpo frio. Então, esse ciclo é chamado de ciclo de potência. Por quê? Porque ele é capaz de gerar um trabalho, uma potência. Esse outro ciclo seria um ciclo de refrigeração ou uma bomba de calor. Como é que ele funciona? Ele retira calor de um corpo frio e fornece calor para um corpo quente, mas para isso acontecer, ele vai
receber um trabalho externo. Tá? Então, esse desenho aqui representa tanto um ciclo de refrigeração como uma bomba de calor. Daqui a pouquinho a gente vai entender melhor a diferença entre eles. Tá? Então, no ciclo de potência, o que eu tenho é que o trabalho do ciclo ele vai ser a diferença entre o que entrou e o que saiu. Tá? E a gente consegue quantificar um desempenho desse ciclo, tá? A eficiência dele. Sempre o coeficiente de desempenho, né, ele vai ser a razão entre a energia pretendida e a energia gasta. No ciclo de potência, qual que é o objetivo? A produção de trabalho. E o que eu gastei para conseguir isso? Esse calor que entra. Tá? Então, no ciclo de potência, esse parâmetro de desempenho, né, chamado de eficiência térmica, então ele vai ser dado como o quê? O símbolo, né, é eta, energia pretendida, o trabalho, energia gasta, o calor que entra. Isso pode ser dado, né, em função apenas das taxas de calor. Como o trabalho do ciclo é o calor que entra menos o que sai, ele pode ser dado por essa expressão. O ciclo de refrigeração e a bomba de calor, a diferença entre eles é o objetivo principal. Tá? Então, no caso do ciclo de refrigeração, é a geladeira. Então, o que eu pretendo? Retirar calor do corpo frio. Na bomba de calor, seria um ambiente, eu uso um dispositivo, né, para aquecer um ambiente. Então, isso existe, por exemplo, nos países mais frios. Tá? Então, tem aquele dispositivo ali para gerar calor. Então, o objetivo seria esse calor de saída. Mas para qualquer um dos dois, eu aplicando aqui a primeira lei da termodinâmica para um ciclo, eu vejo que o trabalho do ciclo é a diferença entre os dois. Então, o calor que sai menos o calor que entra. Tá? Então, no ciclo de refrigeração, o parâmetro de desempenho é chamado de coeficiente de desempenho. Então, ele vai ser o quê? Energia pretendida dividido pela energia gasta. Qual que é a energia pretendida? Bom, no ciclo de refrigeração, eu quero resfriar o corpo frio. Então, a energia pretendida é o calor que entra. E a energia gasta é o quê? O que eu gastei para conseguir isso. Então, trabalho do ciclo. De novo, a gente pode escrever em função apenas das taxas de calor. Então, a gente vê aqui que o trabalho do ciclo é que sai menos o que entra. E aí, o beta, né, que é o coeficiente de desempenho do ciclo de refrigeração, é dado por essa expressão. Para a bomba de calor, a energia pretendida é o calor de saída. Então, o meu coeficiente de desempenho, que é chamado de gama, ele vai ser o calor de saída dividido pelo trabalho do ciclo, que vai ser dado, então, por essa expressão. Um outro detalhe que ele tem é em relação às escalas de temperatura. Tá? Nós temos diversas escalas de temperatura, então, no sistema internacional a gente trabalha com graus Celsius e Kelvin, sendo que a escala Kelvin que é a escala padrão. Tá? Por quê? Porque ela é uma escala absoluta. E ela é definida de maneira que eu tenha essa relação obedecida. Então, se eu tenho um ciclo reversível, tá? Que pode ser, então, revertido sem deixar traços no ambiente, tá? Então, ele sai desse estado e vem de A para B, por exemplo. Tá? Para ele voltar de B para A, ele não pode ter causado nenhum outro impacto no ambiente. Por exemplo, o ambiente não pode ter fornecido calor para ele. Então, se eu tiver um ciclo reversível, a razão entre o calor QC aqui, que é do frio, né, e QH, que é do reservatório quente, é igual à razão de temperaturas. Tá? Então, essa escala, né, ela pode ser aplicada a qualquer tipo de ciclo, desde que o sistema percorrendo esse ciclo opere entre dois reservatórios térmicos e o ciclo seja reversível. Bom, qual que é o impacto disso? Que a gente consegue definir os ciclos ideais, ou ciclo de Carnot. Tá? São, então, ciclos reversíveis. E aí, como para um ciclo real eu tenho essa expressão aqui, né, que é C, então, o calor do reservatório frio e que H, o calor do reservatório quente, a eficiência máxima, que seria a eficiência de Carnot, ela é dada por essa razão. Tá? O ciclo de Carnot é um ciclo ideal, não existe na prática, mas ele representa um parâmetro de comparação do melhor valor que o meu ciclo poderia ser. Tá? Então, essa equação aqui é a eficiência
de um ciclo real, essa daqui seria a eficiência de um ciclo de Carnot, ou seja, a eficiência térmica do ciclo reversível que opera entre esses dois reservatórios. Então, a máxima eficiência térmica que um ciclo pode ter operando entre reservatórios com essas temperaturas. De maneira análoga, eu trabalho, né, o ciclo de refrigeração em bomba de calor de Carnot. Então, para um ciclo de refrigeração real, eu teria esse coeficiente de desempenho e obedecendo, né, que a relação entre os calores é igual à relação entre as temperaturas. Para um ciclo ideal, meu beta máximo, que seria o beta, né, o coeficiente de desempenho de um ciclo de refrigeração de Carnot, seria dado por essa expressão. Tá? Para a bomba de calor, eu tenho o gama, a diferença é só que troca a energia pretendida, né? Então, um aqui é esse calor do frio, outro é o calor do reservatório quente. Então, esse aqui seria o coeficiente de desempenho de um ciclo real e esse daqui o coeficiente de desempenho de um ciclo ideal. É muito importante observar que essas relações aqui, ó, elas só são válidas para a temperatura absoluta, tá? Então, a escala Kelvin serve também, né, no caso do sistema inglês, o sistema britânico, tá? Então, sempre tem que ser as escalas absolutas. Então, esses dois coeficientes de desempenho, eles vão representar os valores máximos de coeficiente de desempenho que quaisquer ciclos de refrigeração em bomba de calor podem possuir quando operarem entre os reservatórios com essas temperaturas. Bom, espero que tenha ficado claro. Como isso aqui é muito da termodinâmica, tá? Eu explico isso bem mais no meu curso de termodinâmica. Então, se vocês tiverem interesse em rever, né, porque transferência de calor é posterior à termodinâmica, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Obrigada a todo mundo.